Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com todos vocês? Hoje já é mais o quarto episódio da nossa série de vídeos que a gente está fazendo referente a alguns temas com alguns irmãos convidados aqui. Nessa noite nós estamos com o Pastor Júnior, ele está presente conosco aqui nesse lugar, ele vai falar um pouco de pastoreio com a gente. Mas antes de tudo, quer se apresentar, pastor, um pouquinho de quem o senhor é, do seu ministério? Me apresento, sim. Primeiramente, paz do Senhor para todos. Isso. Agradeço o carinho do convite, isso, ainda mais o valor que a nossa amizade tem em todo esse período que nós já nos conhecemos, que não é tão grande, mas o carinho é muito grande. Glória a Deus, pastor. Me chamo Pastor Júnior, né? É isso aí, pastor. E atualmente eu tenho aí praticamente 10 anos de pastoreado, aprendendo com o Senhor Jesus. Sou casado, muito bem casado, uma esposa linda, 2 filhos maravilhosos. Cuido neste momento da Igreja Assembleia de Deus Vidas para Glória Cristo, a Deus. que fica ali no Jardim Aeronave, onde a gente deu uns glórias Eita recentemente, glória, né? Que é conduzida pelo nosso pastor presidente Henrique, que é uma bênção na minha vida. Glória a Deus, pastor. Pastor, como o senhor sabe, a gente vai falar sobre esse tema, que é pastoreio, a questão de pastorear, de cuidar de ovelhas. E eu, particularmente, não sou um pastor, nunca fui um pastor. Eu tenho pouca experiência, eu não posso falar nada sobre. Então eu gostaria que o senhor nos desse uma introdução sobre o que é ser um pastor. O que é ser um pastor? Olha, vem muito da chamada, né? Na verdade, na minha visão, tudo é a chamada que a pessoa tem. As pessoas podem se intitular, elas podem aparecer, mas o que vai fazer realmente a diferença na vida de alguém que vai conduzir a noiva de Cristo, pelo menos uma parcela, né, da noiva de Cristo, porque existem tantos outros pastores, ele vai ter que ter todo um aporte de Deus sobre a vida dele. E não é uma coisa fácil, como muitos pensam, né, em realizar hoje em dia. Infelizmente, nós vemos muitas igrejas que abrem e fecham, porque o povo pensa que simplesmente é você chegar, abrir uma porta, temos uma igreja e eu sou o pastor da denominação. Mas, como a Bíblia já nos ensinou, o que é de Deus, né, não fica para trás. É a mesma coisa um pastor. Alguém que, levantado pelo Senhor, consegue seguir adiante, aguenta os baques, as lutas que vem que não... Meu Deus. É uma retaliação espiritual muito grande, terrena também, né? E, às vezes, infelizmente, até com algumas concorrências até de igrejas em si. Mas ser um pastor, além de tudo isso, é um grande privilégio. Nossa, glória a Deus. Um maravilhoso privilégio, uma honra a gente poder dedicar a nossa vida ao Senhor em prol do próximo. E esse próximo, independente de onde ele quer que esteja, chegou debaixo das nossas mãos, é nossa responsabilidade cuidar. Entendi, pastor. Então, na prática, não é tão simples, mas ao mesmo tempo é simples, porque depois que você reconhece, a gente já começa a mudar a postura, ou automaticamente, depois que você reconhece isso, você fala, não, preciso agora de um preparatório. Existe um preparatório para ser um pastor? Eu vejo que até a nossa forma de viver, ela vai contribuir para isso. Entendo. Né? Quando você vai ver uma pessoa ela se destacar diretamente a esse ofício, nos seus próprios cuidados quando está ali na congregação. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no ministério onde eu cresci, que foi na Igreja Evangélica Pentecostal Lírio dos Vales, em Marcha, Sim. Eu cheguei com 17 anos lá. E era uma igreja pequena, poucos membros, numa garagem, uma casa, mas ali eu tive um encontro com o Senhor. Legal, foi pastor. Conduzido pela vida do pastor Ademir, da missionária Maria de Fátima, que me abraçaram, conseguiram enxergar em mim, mesmo inexperiente, um missionário. Meu Deus. E com o passar do tempo, mesmo com tantas lutas que nós enfrentamos, passamos lá, o crescimento ele veio, a maturidade, o aprendizado ele veio. Então, legal, como nós sabemos, né, Deus ele vê muito além. Né? Lá com 17 anos o Senhor já tinha visto um futuro, e a própria chamada, ainda que eu não a conhecesse, trouxe até esse ponto. Né? Entendi. Então, para mim, o preparatório, essa maturidade, ela vai ser dia a dia. Por mais que hoje eu seja um pastor, eu ainda continuo aprendendo. Entendo. Em todo momento, em todo instante, com cada alma.
eu tenho uma oração que eu faço, Senhor, me ensina a ser um bom pastor. Que bom, pastor. E aí Deus coloca as oportunidades na frente para ser realmente um bom pastor. E é onde nós vamos aprendendo, né? Legal, pastor. Esse preparatório é, ao meu ver, ao longo da vida, o que não inibe a responsabilidade que nós temos de buscarmos o conhecimento da palavra, buscarmos mais profundidade em Deus, como dizia o meu amado pastor Emerson, talvez você conheça, né? Uma pessoa que quer ensinar, né, para ela ficar de pé, para ensinar, primeiro ela tem que se sentar para aprender. Nossa, verdade. A gente segue essa filosofia. Que legal, pastor. Uma coisa que eu sempre notei, pastor, nos pastores, dentro de algumas igrejas, é que tem igrejas que você vai que são pontos, né? Existe uma sede, existem os outros pontos. E nesses pontos a gente vê alguns dirigentes. E muitas das vezes esses dirigentes não são pastores ou eles estão a caminho para pastorear. E eu sempre fiquei com aquela dúvida. Para a gente passar por uma etapa para ser pastor, ou se existem algumas etapas, a gente tem que dirigir uma igreja, já tem que ter essa prática, faz parte da caminhada como um pastor? Olha, dentro das hierarquias, né, por assim dizer, nós sabemos, começamos sempre ali embaixo, um obreiro, e vem um diácono, então você vai ver a sua chamada, será uma chamada evangelística, será uma chamada mais pastoreio. A liderança, ela tem essa responsabilidade de colocar a pessoa certa na posição certa. Entendo. Né? Todos nós temos a visão de que é necessário realmente ter um pastor à frente da obra, mas como eu falei antes, até para ser coerente, a questão da experiência e da maturidade vai contribuir. Né? Verdade. Nós temos o campo das teorias, que todo mundo pode falar muito bem, mas o que realmente vai nos colocar à prova é nós colocarmos a nossa mão na massa. Né? E hoje eu vejo, existem, não consigo dizer na expansividade do nosso, pegando só o nosso país, mas hoje eu vejo que existe uma certa escassez em determinadas congregações que vão trabalhar, que precisam ter alguém ali à frente, e essa escassez ela é suprida por quem quer trabalhar, quem quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Né? E ali, possivelmente, essa pessoa ela conseguindo dar seguimento, ali pode estar nascendo, sim, um pastor de uma determinada congregação. Entendo. E ainda que ele não seja, né, no futuro, né, desse ponto de pregação que iniciou-se, mas com toda certeza alguém que fez toda a diferença para que tivesse um pontapé inicial. Entendi. Pastor, acabou me gerando um questionamento e eu queria tirar essa dúvida. Mesmo que a pessoa passa por essas etapas, né, por esse preparatório todo, e ela não fique nessa determinada congregação, essa bagagem é válida ou varia de ministério? Às vezes o ministério aceita essa bagagem que ele tem, às vezes não. Pela sua experiência. Cada denominação, ela tem lá suas diretrizes. Sim. Obviamente que todos buscam que sejam diretrizes bíblicas, né? Que sejam embasadas. Então algumas vão exigir mais um curso teológico, uma formação mais aprofundada. Que legal. Ou outras não, né? Mas eu acredito que para o indivíduo faz toda a diferença. Isso é verdade. Então você vai conseguir encontrar diáconos pela rua, fazendo trabalhos evangelísticos, cuidando de igreja, prepara o campo, chega um pastor, vai conduzir aquele campo e ele vai ser colocado em um outro lugar para poder granjear, para poder trabalhar, e isso vai complementando a obra em si. Nós temos parâmetros, a igreja em si tem parâmetros, tem visões, mas eu acho que a boa bagagem, né? Ela nunca pode ser jogada fora, porque é o que define que nós somos hoje. O que nós jogamos fora é aquilo que realmente não agrega valor, né? Se durante um período, cuidando de um determinado lugar, havia algum procedimento que estivesse inadequado, nós somos seres que evoluem, né? Sim. Então o intuito do bom obreiro é que ele também evolua. Se ele partir de um lugar para outro, ele vai chegar com essa bagagem já evoluída e vai dar um segmento. Interessante. Tudo é uma preparação. Como eu disse, eu comecei com 17 anos, hoje eu estou em um outro lugar, eu cumpri o meu propósito, minha obra, junto aos meus amados irmãos ali praticamente 15 anos, e a bagagem que eu adquiri
hoje me ajuda a ficar de pé onde eu estou. Que legal, Então pastor. isso nós vamos adquirindo com o tempo, né? Não pode ser desperdiçado não, contribui bastante. Que legal, pastor. Essa questão de etapas, a gente está falando por enquanto sobre essa questão de um pastor, um preparatório como um pastor. Mas se existe uma pessoa, um exemplo, a pessoa ela está num determinado cargo na igreja, ela começa como um obreiro. Eu creio que todas as igrejas que eu conheci sempre segue esse padrão, né? Um obreiro, diácono, assim vai passando. E como a pessoa sabe que aquela pessoa tem aquele chamado, tipo, e se há esse reconhecimento, ela necessariamente ela tem que passar por essas etapas eclesiásticas ou não? Quando a pessoa já tem um chamado, ela já dá um salto para aquele pastoreio. Olha, eu imagino, na verdade imagino não, eu acredito. Sim. Que as etapas elas são importantes para que você possa conhecer todos os campos ali. Entendo. Né? Nada melhor eu falar de um determinado assunto sendo conhecedor da causa. Legal, Né? legal, então, pastor. Tiro por mim, eu não tive todas essas etapas porque houve-se na época uma necessidade na obra. Né? Então, glória a Deus. No meu início ali, fui ungido diretamente a missionário. Né? Fiquei um período como missionário, graças ao Senhor. Glória a Deus. E logo que vim a casar, então fui ungido a pastor também numa necessidade que a obra ela carecia. Havia uma necessidade da obra, mas as etapas, por mais que não pelo título das consagrações, mas eu as vivenciei como obreiro, auxiliando, né? Não tinha o título em si, mas já fazia. E é aí onde a pessoa ela sabe se realmente vai ser algo ou não, porque ele não consegue escapar da chamada. Isso é verdade. Né? Eita, então, pastor. não consegue escapar. Aonde essa pessoa chegar, quem ela é, por mais que ela tente ocultar, vai se destacar de uma forma ou outra, porque ninguém se esconde dos olhos do Senhor. Né? Isso é verdade. Então, se Deus viu em nós qualidades, o ideal na visão, né, de todos é seguir as etapas bonitinhas, mas eu consigo acreditar que o Senhor pega e coloca assim. Né? Interessante. Pastor, o senhor que tem essas experiências, foi bem aceito quando o senhor foi ungido a pastor? Tipo, nessa questão da sua idade, porque o senhor era jovem, né? Querendo ou não, o público sempre vai olhar o pessoal dentro, seja com 17, 24, até às vezes os 28, 29 anos, vê como um pastor jovem. Isso foi bem aceito por toda a congregação? Olha, no nosso ministério, né? Então, Lírio dos Vales, graças a Deus. Que bom, pastor. Foi aceito, como eu falei, né? Havia sim uma necessidade e eu sempre dizia para o Senhor, eis-me aqui. Né? Se for essa chamada, eis-me aqui para poder cumpri-la, né? Obviamente que fica assim muito atrelado, tá todo mundo acostumado a ver mais os irmãos, cabelos mais grisalhos, e a gente vê tantos pastores jovens aparecendo no cenário, mas o fato de ser jovem, eu não imagino que vá implicar de alguma maneira negativa, porque se é uma pessoa que tem intimidade com Deus, se é uma pessoa que já viveu inúmeras experiências com Deus, né? Porque tem jovens que hoje passam do nosso lado, que tem uma intimidade que nós não conhecemos e que já tem uma bagagem que nós não conhecemos. Nossa, que bacana. Eu converso com muitos pregadores que nós gostamos de convidar à nossa igreja, e chegaram muitos pregadores jovens que a gente olha assim, nossa, coisa linda Deus usando, e na hora de poder levar embora e conversar, esses irmãos começaram a compartilhar de uma bagagem onde sequer eu tinha vivido. Meu Deus! E assim, hoje eu tenho 34, mas estou falando de meninos aí com 24, 25, e que extremamente usados, mas que já passaram pelo ferro e fogo ali com o Senhor. Então, na questão da aceitação, não tive nenhum problema. Sim. Mas houve uma questão de percepção ao longo do tempo. Não digo congregacional. Sim. Né? Congregacional não. Graças a Deus sempre tive muito apoio dos meus irmãozinhos da congregação. Mas com o passar do tempo sempre há aqueles que já têm uma outra bagagem e que te consideram inexperiente e tudo mais. Então, esse desafio sempre teve. Sim, entendo. Até hoje ainda acontece de... Nossa, você é um pastor jovem, não sei o quê... Aí você vê que alguns respeitam, você vê que tem outros que já ficam com o pé atrás, mas é uma questão de percepção. Pelo sim, pelo não, enquanto Deus estiver falando que foi Ele que escolheu. Isso é verdade, pastor. Eu abri essa questão
porque hoje no Brasil, como a gente está comentando, tá tendo muita notoriedade por conta da internet, né? As igrejas estão mais virtuais, estão mais online. E por conta disso, eu mesmo vi e vejo direto muitos pastores muito jovens. E tem coisa assim que você analisa, você olha e você fica, caramba, como é que a pessoa tem aquele pensamento, como ela chegou até ali. Hoje, o pouco que você tem visto, né, nesse nosso período, os jovens, esses jovens pastores, acredita-se que eles estão tendo um certo preparo para isso, ou a gente vê jovens tomando atitudes próprias, sozinhos, tipo, eu decidi ser pastor e pronto? Olha, eu acredito que para nós podermos falar assim com profundidade, teríamos que conhecer na íntegra, Isso. né? Como eu disse, nós não sabemos o que houve por trás ali. Verdade. Mas a Bíblia também nos ensina que uma árvore boa, o fruto dela tem que ser bom, né? A sua raiz ali, ela vai crescer e vai gerar o seu fruto. Obviamente, nós almejamos e esperamos que todos tenham buscado uma preparação dada pelo Senhor, um conhecimento. Dos que buscam acompanhar, eu me sinto muito feliz de ver a forma como tem alcançado e ajudado nessa expansividade do Evangelho. Não negamos que existem outros que aparecem somente com um título, porque hoje, para qualquer um chegar e falar, sou pastor, né? Cadê a sua origem, quem te consagrou, seu preparo, e a pessoa pode não provar, porque essas são preocupações que a igreja em si, isso falando num todo, ela sempre vai ter, né? Ela tem que ter. Qual a sua origem? Porque infelizmente nós nos encontramos diante de uma sociedade agora que vive com muito engano, né? E cada vez, até mesmo por conta das redes, da internet, isso acaba sendo evidenciado mais rapidamente, mais fácil. Então, nós vemos muitos escândalos acontecendo, mas eu creio assim, o que não é de Deus não prospera. Verdade. Enquanto estiver prosperando, estiver contribuindo para o reino, eu creio que ali está o Senhor. Glória a Deus. Agora, se lá na frente Deus der um corte, a gente sabe que não é Deus, acabou. Entendo. Uma vez, né, só para encerrar o tema, Jesus com seus discípulos chegaram e Senhor, tem uma pessoa ali, está expulsando demônio, mas não anda com a gente. E Jesus falou, quem não é contra nós, é por nós. Meu Deus, isso é verdade. Pastor, obrigado. Obrigado. Essa entrevista, eu creio que vai acrescentar na vida de alguns jovens, sabe? Pelos jovens que eu conheço, pelos jovens que estão caminhando, sempre gera essas dúvidas. E o Senhor veio justamente por isso, porque eu sempre via essa essência, sabe? Eu não sei o senhor eu acho que pode fazer os 40, 50 anos, tá com a essência, entendeu? Então, meu pastor, muito obrigado. A honra é toda minha. Foi uma honra, tá bom? E eu espero que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo possam compartilhar para gerar mais informação, para que não venha ter essa questão de dúvidas, esses questionamentos, para que você possa aprender cada vez mais, as pessoas possam aprender cada vez mais e se sentirem encorajadas, principalmente, pastor, se sentirem encorajadas no Senhor. Amém? Amém, meu querido. Então, fica com Deus todo mundo e obrigado, irmãos. Paz do Senhor a todos. Tchau, tchau.